Olá! Antes de começarmos, um lembrete rápido para quem nos acompanha. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Assim vocês recebem nossas análises sempre em primeira mão. Hoje, a gente vai mergulhar num relatório teológico bem interessante que recebemos. Ele trata das provocações, sabe? E até perseguições contra Jesus Cristo e os cristãos, ao longo da história e hoje em dia. Nossa ideia aqui é entender um pouco melhor as raízes dessa hostilidade e como os cristãos responderam ou respondem, né? Principalmente olhando para os próprios ensinamentos deles. Então vamos começar essa análise. Acho que o melhor é começar pelo panorama histórico que o relatório traz. Isso. O relatório já começa deixando claro que essa hostilidade não é assim algo novo. Vem de longe. Desde a infância de Jesus mesmo, né? O texto menciona a tentativa de Herodes de matá-lo e, claro, culmina na crucificação sob Pilatos. Isso é histórico, até Tácito menciona, um historiador não cristão. Quer dizer, a própria trajetória de Jesus já foi marcada por essa oposição forte. E isso acabou passando para os seguidores também, certo? O relatório detalha bem essa parte. Exatamente. Os primeiros séculos, nossa, foram de perseguição intensa no Império Romano. Você pega Nero, Diocleciano, foram tempos difíceis, muitos mártires. Tem até a citação de Tertuliano no documento, né? O sangue dos mártires é semente de cristãos. Parece que a forma como eles enfrentavam, sem revidar, acabava fortalecendo a fé, sabe? Interessante isso. E o relatório aponta uma mudança depois, né? Quando o cristianismo vira a religião oficial. Pois é, no virada curiosa, a perseguição não acaba, mas, muda de foco. Passa a acontecer dentro do próprio cristianismo, contra os chamados hereges na Idade Média e depois, na Reforma, aquela briga feia entre católicos e protestantes. O documento cobre isso também. Avançando um pouco no tempo, o relatório entra nas provocações mais recentes. E aí a cultura aparece bastante, né? O carnaval no Brasil é um exemplo que eles citam algumas vezes. Sim, sim. O material menciona uns casos que deram o que falar. A Gaviões da Fial, em 2019, lembra? Aquela encenação da luta de Jesus e o diabo. Gerou muita acusação de intolerância religiosa. Lembro. E mais recente, em 2025, o relatório cita um bloco em Porto Alegre com um Jesus de fio dental e no Rio, a Beija-Flor, que colocou Jesus, Maria e Xangô juntos num carro. Isso tudo acendeu debate sobre sincretismo, respeito aos símbolos. O documento analisa essa tensão. E não é só carnaval, né? O relatório mostra que essa dinâmica de provocação aparece em outras mídias, outras formas de arte também. Com certeza. O texto analisa, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos de 2019, A Primeira Tentação de Cristo. Aquilo gerou uma revolta enorme por retratar Jesus como homossexual. Teve até aquele ataque à sede deles, né? Sim, foi bem sério. E fora do Brasil, o relatório lembra da foto Peace Christ, do André Serrano, um crucifixo na urina. E da performance da Viviane Bileboni na Parada LGBTQ+, de São Paulo, em 2015, como Jesus Transsexual Crucificada. São exemplos de como a arte testa esses limites, né? Liberdade de expressão versus o que é considerado ofensa religiosa. E o material sugere que essas provocações vêm de lugares diferentes. Críticos da religião, ativistas, artistas, até movimentos políticos anticristãos. Olha, o que eu acho fascinante, e o relatório explora isso muito bem, é a resposta teológica que o próprio cristianismo propõe lá no Novo Testamento. A base é o ensinamento de Jesus, amar os inimigos, perdoar quem persegue. Lembra de Mateus 5,44? E o perdão na cruz, Lucas 23,34. É muito forte. Sim, é central. E Paulo, Pedro, eles reforçam isso, né? O relatório cita: abençoar, não amaldiçoar, vencer o mal com o bem. A perseguição, veja só, chega a ser descrita como uma bem-aventurança. Mateus 5, versículos 10 a 12. Mas aí o próprio relatório faz um contraponto, né, entre esse ideal e o que aconteceu na prática ao longo da história. Porque se os primeiros mártires muitas vezes perdoavam, como Estevão, que é citado, depois, na Idade Média, com a igreja tendo poder, a coisa mudou. Blasfêmia era punida severamente às vezes. Exato. E na Reforma a intolerância foi dos dois lados, né? Católicos e protestantes. A história é complexa. O relatório aponta que hoje, pelo menos nas igrejas que o documento analisou, a tendência maior é buscar respostas pacíficas, dentro da lei,
Tipo, usar os meios legais disponíveis. Isso. Protestos, ações na justiça contra o que eles chamam de vilipêndio religioso, que é esse ato de menosprezar o sagrado publicamente, né? Boicotes também acontecem, mas isso é crucial no relatório. Existe uma ênfase pastoral muito forte em cultivar uma serenidade parecida com a de Cristo diante disso tudo. Interessante. Uma postura de não se deixar abalar facilmente. Exato. Quase como uma sabedoria, sabe? Entender que talvez a resposta mais fiel aos ensinamentos não seja a raiva, a indignação imediata, mas sim demonstrar a fé de forma resiliente, responder com esclarecimento, com arte positivo ou até orando por quem ofende. Aquele vencer o mal com o bem na prática. Então, resumindo o que a gente viu nesse relatório, fica claro que provocação e perseguição são meio que uma constante na história cristã, né? Sim, As respostas mudaram muito ao longo do tempo, mas o ideal que está lá nos textos base, esse aponta sempre para a paciência, para o perdão, para o amor, mesmo quando tem hostilidade. pois é. E isso levanta uma questão importante que a própria análise do material sugere para a gente pensar. Se essas provocações são tão persistentes, há séculos, e o chamado bíblico é para responder com amor, com serenidade, como é que a fidelidade de verdade se mostra hoje? Na prática, quando alguém tem suas crenças mais profundas zombadas ou atacadas. Fica aí para a gente refletir, né? Você viu aí que não precisa ficar perturbado não, hein? Isso tudo já era previsível. Então, não provoque a ira não. Faça o contrário. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e que abra os olhos dessas pessoas que não conhecem Jesus Cristo como você conhece. Tudo certo? Não esquece de seguir o canal, hein? Até a próxima!